O Emanuel também, né? Pessoal, bom dia. Na aula de hoje, a gente vai continuar o nosso conteúdo sobre aprendizagem não supervisionada ou clusterização. Então, na aula passada, a gente viu os conceitos. Então, a gente veio tratando inicialmente, trabalhando com aprendizagem supervisionada, onde a gente tem as nossas features, nossos atributos e o label já definido. E dentro da aprendizagem não supervisionada, a gente tem um conjunto de características e a gente quer agrupar baseado nessas características. Aí a gente viu alguns exemplos, o Google Notícias, ele faz esse agrupamento, o Google Fotos também ele agrupa sem saber o que é. No final da aula, a gente fez uma prática lá com o ECA para poder ver como isso funciona. E hoje a gente vai ver como pegar um arquivo externo, utilizar esse arquivo externo no ECA, um arquivo CSV, por exemplo, que é o que a gente vai utilizar. E a gente vai ver também como utilizar ele em Python, como fazer esse cluster em Python. Então, a gente vai fazer os dois paralelos. E aí, hoje a gente finaliza essa parte dentro de aprendizagem de máquina e a gente tem o trabalho de aprendizagem, onde cada dupla aí tinha que escolher um problema e apresentar um problema, seja de classificação, de clusterização, etc. Eu vou compartilhar a tela aqui só para a gente poder ir trabalhando juntos. Então, lá no ambiente virtual nosso, tem um arquivo que a gente vai utilizar, mas se a gente procurar aqui, ó, Zou Dataset, acho que ele tem dentro do Kaggle aqui, ó. A gente vai utilizar esse dataset aqui, de classificação de animais. É um dataset bem legal. Vou colocar o link dele aqui. Se alguém quiser entrar no Kaggle para poder ver o link original, ou lá dentro do nosso ambiente virtual, lá dentro da parte de clusterização, que é onde que a gente está trabalhando, né, de aprendizagem não supervisionada. Deixa eu abrir aqui. Aí, ó, dentro de semana 9, aprendizagem não supervisionada cluster, tem um arquivo aqui, zou.csv. É ele que a gente vai utilizar na aula de hoje. Aqui também, o link que eu coloquei aí é o link original aí do Kaggle. Então, aqui no Kaggle é legal que tem vários kernels, que são trabalhos que fizeram em cima desse dataset. Você pode fazer o download dele aqui. Aqui está a descrição dele, então é importante, no problema que você vai trabalhar, você pode utilizar esse dataset aqui, não sendo para clusterização, mas para outro problema você pode, ou procurar outros datasets aqui no Kaggle ou no UCI, por exemplo. Aqui tem os atributos e o classificador aqui. Então, eu tenho um range de 1 até 7, que são 7 classes de animais, e aqui tem a descrição aqui. Deixa eu ver se aparece as classes dele aqui. Aqui aparece, aqui, ó. O class aqui, ó, são 7 classes diferentes, e as classes aqui, a 1 é mamífero, a 2 é pássaro, a 3 é réptil, e aí tá quais animais que são. O 4 é peixe, o 5 é anfíbio, o 6 é inseto, e o 7 é invertebrado. Aqui, então, tem o class.css, o class CSV, né? E usou o CSV. Usou o CSV é onde que vai estar os dados realmente que a gente vai usar para agrupamento. Então tem o nome do animal, a gente vai excluir, porque isso aqui não faz sentido a gente deixar para trabalhar com agrupamento. Depois tem um conjunto de atributos. Se tem pelos, se tem, acho que features, eu não sei se é uma coisa de asa, se bota ovo, se dá leite, e aqui vai passando, aqui, tipo, a gente vai abrir. Aqui são os dados brutos que a gente tem. Aqui, chega para frente aqui. Tem aqui se voa, né, airborne, se é aquático, se é predador, se tem dente. Tem outro aqui, se tem dente, backbone, se tem espinha dorsal. Isso aqui vai direto para o invertebrado, né, na categoria. Então, a gente tem aqui um conjunto de atributos. Esses atributos estão tudo 0 e 1. E a gente quer agrupar baseado nessas características. Logicamente, a gente vai retirar aqui, né? A gente vai tirar qual que é o nome do animal e qual que é a classe dele. Então, em algum lugar tem a classe dele. Então, a gente vai ver como fazer isso no ECA. A gente vai ver que lá no ECA, o nosso classificador lá, ele vai ter que estar de forma nominal. Então, baixem esse arquivo, pode ser no Kaggle ou pode ser aqui no ambiente, usou o .csv e é ele que a gente vai utilizar. Antes da gente utilizar ele aí, ó, aqui, ó, esse aqui é o arquivo que eu baixei do Kaggle. Tem os dois arquivos, o class e o zou.
Se eu abrir aqui o class, só para vocês poderem ver, é aquela descrição, ó. Tá vendo? Tem o class number, que é de 1 até 6. Tem o número de animais que tem em cada classe. E depois tem a class type aqui, que é mamífero, pássaro, réptil, etc. Então, isso aqui é só uma descrição, para você poder entender melhor o dataset. E agora que usou... Ô, Manu, tinha visto você aí, fazia tempo que eu não te via, cara. Você tá de quarentena? Fazia a barba. É que eu esqueci de desligar a câmera. Não, tranquilo. Ainda bem que você não tava no banheiro, né? Né? Perdi a chance, foi muito rápido. O Manu foi mais esperto. Mas voltando aqui, deixa eu aproveitar para distrair um pouco. Então, aqui no nosso dataset, que é os CSV, que a gente pega essa parte da gravação. É verdade, o Everton tem umas ideias boas. Boa. Todo mundo tá com saudade de fazer figurinha, né? Não tem ninguém na sala mais, não tem aquela interação. Tem que aproveitar quando acontece isso, né? Pura maldade. Pessoal, então no nosso dataset no Zoom aqui, ó, a gente tem lá o nome do animal, não vai importar pra gente, porque ele é um de cada um, né? Então não importa. Aí depois tem os atributos lá, tem cabelo, esse feathers aqui, feathers, eu acho que é alguma coisa de asa, não sei. Quem tá bom de inglês aí? Feathers. Ovo, leite, aquático, predador, se tem dentes, tem espinho vertebral. Penas. É verdade. Feather igual a pena. Valeu, Pedrão. Sabia que tinha uma coisa a ver com asa isso aqui. Então, quem tem asa tem pena, né? Se tem veneno, se tem pernas, se tem cauda, se é doméstico, se é do tamanho de um gato, cat size. E depois, por fim, o class type. O class type a gente vai tirar ele na hora de fazer o nosso classificador. Então, a gente vai abrir isso aqui no ECA primeiro, ver como que a gente consegue utilizar um CSV no ECA, e principalmente em clustering, o nosso índice de classe aqui, que ele está 1, 4, tá vendo? Ele está numérico, a gente tem que transformar isso para nominal, porque o ECA precisa disso. Então, primeiro vamos abrir o ECA aí para a gente poder fazer juntos e vamos abrir esse arquivo, ou CSV. Todo mundo já baixou ele aí, né? Então, eu vou abrir aqui o Explorer, e aí vocês vão lá abrir o arquivo. Normal, Open File, vai lá e abre o arquivo. Na hora que vocês abrirem aí, vocês me dão um OK. Tá. No ECA aqui o arquivo padrão é a RFF. E aí vocês têm que mudar aqui para CSV. Muda para CSV, vai aparecer o ZOU. É o ZOU, não o Class. O Class é só um descritivo, né? E aí, beleza, abri ele. Depois que vocês abrirem aí, vocês me dão um OK. Para a gente poder continuar juntos aqui, que a gente vai ter que excluir uns atributos. Vou dar um zoom aqui, porque isso aqui, essa tela aqui do meu ECA, ele é bem pequena. Conseguiram abrir o arquivo aí? Tá abrindo. Beleza. Joia. Então, o nome do animal a gente vai remover. Então, a gente vai marcar aqui e vai vir remove. Beleza. O resto aqui a gente vai deixar e o class type aqui, ele está como numérico, a gente vai entender que a gente vai ter que mudar ele. Mas vamos lá ver o erro primeiro. Então, a gente tirou o nome do animal, que não faz sentido. Mas você vai deixar o classificador e vai saber o que é. A gente vai deixar o classificador aqui, assim como a gente fez no outro exemplo, só para ele poder comparar se ele está classificando certo ou não. Beleza? Então, a gente só removeu o nome, beleza? E agora a gente vai vir em cluster. A gente vai mudar aqui, vai vir em choose e vai selecionar o caminhos, que é o algoritmo que a gente está usando. O EM também ele é um algoritmo de classificação, de clusterização, desculpe.
Então, a gente vai vir aqui, vem em cluster e vai selecionar o simple caminhos. No caminhos, a gente tem que informar quantos clusters a gente vai ter. Então, a gente vai vir aqui e vai marcar. Nesse problema, a gente viu lá que a gente tem 7 agrupamentos. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar 7. Ah, mas e se eu não sei quantos clusters? É algo muito novo. E aí tem algumas métricas quando você não sabe o classificador. A gente está indo da forma mais fácil, mas tem algumas métricas baseadas em distância euclidiana e tem alguns cálculos que dá para fazer. Mas nesse caso aqui a gente já tem, a gente vai colocar o 7 aqui. E a gente vai colocar aqui, ó, Class to Cluster Evaluation. Onde que você clicou para você colocar o 7? Em cima do nome do Simple Caminhos aqui, ó. Aí ele abre isso aqui. A tela do ECA aqui é bem diferente. Talvez a versão, Pedrão. Talvez a versão do ECA que está diferente. Eu estou usando a versão 3.6 aqui porque não sei. Deixa eu voltar tudo aqui então. Ó. Volta. Aqui, ó. Abri o arquivo, beleza. Aí tinha o primeiro atributo que era o nome. Aí eu marquei o nome e removi. Então eu vou reabrir ele aqui, ó. Open File, Zoom. Aí, ó, tem um animal name, marquei, que o nome do animal não importa para mim aqui. Vou clicar em Remove. Beleza. Então, eu quero clusterizar. Por que eu não vou remover o Class Type, que é a classe que eu estou utilizando? Porque eu vou utilizar ele para avaliar o quanto o meu algoritmo está conseguindo agrupar de forma correta. Então, eu vou vir aqui em Cluster, vou vir em Choose, escolher o caminhos, e aí eu tenho que mudar a quantidade de clusters, que o padrão é 2. E aí eu vou clicar em cima aqui do nome, ó, do Simple Caminhos. E aí eu vou vir aqui no non-cluster, que era 2, eu vou vir colocar 7. E coloco OK. E aqui estava Use Train 7, eu marquei Class to Cluster Evaluation. E aí vou deixar aqui o Class Type. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o Class Type, vai fazer o cluster e vai comparar os clusters que ele fez junto com o que está aqui. E ele vai falar o quanto ele conseguiu agrupar de forma correta. Beleza? Deu certo aí agora, Bruno? Beleza. Pessoal que está seguindo aí, Natália, Pedro, Everton, Gabi, Manu, dando certo aí? Beleza. Aí agora a gente vai dar um start e vai dar um erro. Beleza. Que erro que deu aqui, ó lá? Problema na avaliação do cluster. A classe deve ser nominal para a gente fazer a comparação. Aí ele xingou aqui. O que ele falou aqui, ó? O nosso int classe, ele tá número. Aí não deu erro? Então é a versão mais nova. Ele rodou bonitinho? Tinha que dar erro. Aqui deu erro. Eu acho que depende da versão. É importante aqui, ó. Tá, é para dar erro. Aqui, ó, tem que marcar aqui, ó, Class to Cluster Evaluation. Se deixar Use Train 7, ele vai rodar. Tem que marcar aqui, ó, Class to Cluster Evaluation e Class Type. De quem que não deu erro? Alguém falou que não deu erro. A Bruna. Bruna, dá uma olhada aí da forma que você colocou. Espera aí, deixa eu tirar esse zoom aqui, que ele tá bugando minha tela inteirinha. O teu tá marcado esse último aqui, ó, Class to Cluster Evaluation? Né? Pode ser alguma coisa da versão. Mas o normal é para dar erro. Ou pode ser alguma coisa da versão, né? Então, beleza. Então, já que deu erro aqui... Ah, Pedrão, baixei para poder testar ele. Não, mas o meu é só aquele de teste só. Não dá tempo de ficar jogando. Eu não dei conta de jogar nem no teste inteiro. Mas voltando aqui, ó. Então, dá erro. Por quê? Ele está falando que eu tenho que transformar para nominal o meu índice de classe. Então, a gente vai lá transformar. Então, isso é pré-processamento, né?
Lá em Python, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que transformar para número. Aqui eu tenho que voltar para nominal, ou seja, para um texto. Então, vou vir aqui em pré-process, beleza? Aqui, eu quero mexer no class type. Então, vou marcar ele aqui, você já vai conseguir enxergar que ele está como número, tá vendo? Ele está mostrando média, desvio padrão, está como número. Aí a gente vai vir em filter aqui, ó, e vamos vir em choose. Aí, ó, choose, expande os filtros, expande aqui não supervisionado, unsupervised, expande o atributo, e aí a gente vai procurar, tem um filtro aí que chama numeric to nominal. Achem ele aí, ó, numeric to nominal. Aí o que ele vai fazer? O type do... se o teu deu certo, Se o type do class tiver nominal, ele já tá, aí já foi, né? Aí já deu certo. É por isso, é porque tem que estar nominal. E o meu aqui, pelo menos, não sei se é questão de versão, ele tá abrindo como numérico. E a gente tem que fazer essa conversão. É legal até passar essa informação, porque às vezes você pode pegar alguma coisa que está como numérico no ECA e você poder fazer essa avaliação da clusterização tem que transformar ele. Então, selecionei numérico to nominal. Aqui da forma que está, eu tenho que falar quais índices eu quero. Aqui está do first ao last, do primeiro ao último. Então, eu vou pegar e vou deixar só o último. Ou eu posso colocar o número do índice, tá vendo? Se for qualquer outro. Mas eu quero o último, então você clica em cima do, aqui, ó, do nome. Selecionei numérico nominal, clique em cima. Aí está first e last. Eu vou tirar aqui e vou deixar só last. Ou se quisesse colocar 17, podia também. Eu quero 10, você coloca 10. Eu quero 16. Aqui é o last, é o último. E o resto igual. Você clica OK e dá um apply. Aí o que você vai ver? Automaticamente, ó, o class type aqui, ó, ele virou nominal. Tá vendo? E aí ele vai mostrar quantos que eu tenho de cada tipo, ó. Ó, do label 1 eu tenho 41, do label 2 eu tenho 20, do label 3 eu tenho 5. E aí depois todos os outros aqui, ó, todos os outros são números, tá vendo que está mostrando desvio padrão? E ele vai falar, por exemplo, ele mostra a distribuição aqui, de acordo com as classes, né? Os valores que eu tenho aqui, por exemplo, se dá leite aqui, ó, a maioria aqui está nesse grupo aqui, o azul. Que aí tem que ver qual que é o grupo azul ali, né? Deixa eu ver, o da leite. O grupo azul é o primeiro? O grupo azul é o primeiro. Então, a maioria que dá leite está no primeiro grupo lá, que é mamífero, né? Pessoal, conseguiram converter aqui para nominal? Deu certo usar o filtro? Deixa eu tirar. Deu? Beleza. Tá tudo certinho para dar certo. Não errado, Pedro. O ano tá dando errado, mas as coisas podem dar certo. Beleza, já a gente vai vir em cluster de novo, já está selecionado caminhos, com 7, class to cluster evaluation, start. Agora sim. E a gente vai conseguir ver esses dados aqui, então vamos interpretar eles. Vou Ctrl C, vou abrir eles. Eu copiei aqui só para colocar no Notepad aqui, porque aqui é muito ruim de enxergar, para mostrar para vocês. Opa. Aí. Então, aqui ele mostra aqui os clusters que ele criou, que as médias, né? Então, tem cluster 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele coloca de 0, e vai colocar aqui quais que são os dados aqui, quais que são as médias dos valores que ele encontrou para cada um desses clusters. Aqui para a gente não é o mais importante. Aí agora que ele vai mostrar aqui, ó, quantas instâncias eu tenho em cada um dos clusters. Então, no cluster 0 eu tenho 6, no cluster 1 eu tenho 12, então eu tenho uma quantidade em cada um. Não existe... tá. Já a gente olha ali, Pedro. Não existe uma
Eu falar assim, o que era 1, ele tem que ficar 1 aqui na hora que ele nomeou. Não, porque não sabe o que era, por exemplo, ele não sabe o que é mamífero. Como que a gente vai ver aqui? As associações do nosso cluster. Esse aqui, ó, ele criou o cluster de 0 até 6. Então, o que era o 1 lá no real, que o 1 no real lá, vamos ver o que é no 1 lá no real. Espera aí. Aqui, ó, 1 lá no real, vamos ver o class. Ó, 1 no real é mamífero. E se a gente olha aqui, ó, então, o que é 1, ele colocou a maioria lá no cluster 5, ó. Então, ele conseguiu enxergar que os mamíferos, eles têm que ficar a maioria tudo dentro de um cluster. Então, ele colocou todo mundo no cluster 5. Só que tem 6 que seriam mamíferos e ele jogou no cluster 0. Então, ele errou. Então, teria que ficar tudo junto, que a maioria está aqui, e ele jogou no cluster 0. Então, logicamente, ele não sabe o que é. E depois você vai lá, de acordo com isso aqui, ele agrupou, isso aqui é mamífero. E aí você vai lá, você vai dar o nome. Essa característica, né? Isso aqui só tem porque, logicamente, a gente tem uns labels. O que está no cluster 2 aqui, ó, que coincidiu, né? 2, 2. Então, a grande maioria, né? Então, a grande maioria que é 2, se a gente olhar aqui que 2 é pássaros, e eu tinha 20 pássaros aqui, né? Ele colocou desses 20, 13 ele colocou no mesmo cluster, e 7 ele colocou num cluster diferente. Aqui ele já errou alguns. O que é 3 aqui, que é réptil, que a gente tinha 5 répteis só, tinha um pouquinho. Ó, desses 5 répteis, 4 ele colocou junto. Só um que ele colocou errado. O 4 aqui, que é peixe, tinha 13 peixes. Desses 13 peixes, ó, ele colocou os 13 no mesmo lugar. Então, as características do peixe ele foi interessante para ele poder fazer o agrupamento. E é dessa forma que a gente consegue fazer a leitura, o que ele conseguiu fazer os agrupamentos de forma correta. E aqui ele vai mostrando aqui, ó, a quantidade de instâncias incorretas. Então, das 101 instâncias que a gente tinha lá, né, 101 registros, ele classificou 22 incorreto, que dá quase 22%, né, que tinha 101. Então, assim, acima de 75% a gente já fala que o algoritmo está funcionando. Conseguiu clusterizar. E a gente pode ver a representação gráfica, como o Pedro falou, e que ficou esquisito, vamos lá ver. Então, a gente vai em 5 caminhos, é porque a gente tem muitas classes, né? Visualize Cluster Assignments, que a gente vai, clica com o botão direito, Visualize Cluster Assignments. Deixa eu reduzir o zoom aqui, que ele fica bugando meu negócio. Opa, tá menor ainda aqui, ó. Aqui ficou ruim. Mas aí depende das instâncias aqui, né? Então, eu tenho que ver aqui, ó, o meu class type aqui versus alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Versus cluster. Aqui eu consigo enxergar a dispersão que ele fez dentro dos meus clusters. A separação dele. Aqui vai mostrar. Deixa eu pegar o class type versus se ele dá leite. Isso que não ficou. Aqui ele vai mostrando a representação de quais clusters que ele tem. Que não ficou legal. A representação aqui tá bem ruim para a gente poder entender mesmo. Tá... Porque não tem uma distribuição bonitinha como a gente tem nos outros, né? Deixa eu colocar no Y aqui o índice de classe e a parte do leite aqui. Ele não dá uma associação legal. Mas, de qualquer maneira, a gente pode salvar para poder ver as associações. A gente poderia excluir, se a gente quisesse, o índice de classe. E se a gente vier em Save aqui, eu consigo salvar aqui, ó. Usou cluster, aí vai salvar como ARFF. Então, geralmente, eu uso essas associação, a visualização aqui para a gente poder salvar e dar também, logicamente, para a gente poder
Aqui dá para aumentar o tamanho do jitter aqui, ó. Aqui dá para ver a classe que ele associou versus ele tem late ou não. Algumas classes ele conseguiu separar bem aqui, ó, frente às classes que a gente tem. Esse jitter aqui, o meu, estava muito pequeno, acho que por isso que a gente estava conseguindo visualizar direito. Aqui no Y eu coloquei o class type, e aqui você vai colocando a associação que ele fez frente ao atributo que você quer analisar. Deixa eu fechar aqui e abrir lá o... Nath, geralmente um algoritmo de aprendizagem de máquina, se ele consegue uma acurácia, um acerto acima de 75%, quer dizer que esse algoritmo está funcionando. Logicamente, quanto mais, melhor. Só que acima de 75% ele já é usável. E é esse o objetivo que vocês vão mostrar no trabalho de vocês. Porque pode ser que você pega um dataset que você vai aplicar um algoritmo e esses dados não são adequados a esse algoritmo não é adequado aos dados, você não tem atributos suficientes, você pode não ter registros, ou seja, massa de dados suficientes. Então, passou de 75, você já fala que, beleza, opa, está funcionando. E aí você vai, logicamente, você pode tentar especializar mais. Deixa eu ver só o meu Zou Cluster aqui, como ele ficou. E aí é a saída, né? E aí ele vai mostrar aqui, ó, aonde que está a associação. A galera colocou no cluster 5. O cluster 5 é o 1, né? É o último atributo aqui, ó. Porque o class type ele manteve aqui pra gente, ó. Tá vendo? Então, tudo que é o cluster 5, ele deveria aqui nesse último atributo aqui, ó, ele ser igual, ó, que é o class type. Só que aqui, ó, 1, tá vendo? 1, aqui, ó. Deixa eu ver, tem uns que ele errou. A grande maioria ele acertou. Tudo que é cluster 5 tem que estar 1. Tudo que é cluster 3 tem que estar igual. Então, se aqui está 4, tem que estar tudo 4. Eu não posso ter um cluster 3 com outro. E aí a gente vê se acertou ou errou. Ah, mas o que é cada cluster? E aí a gente vai mais uma vez. E aí o especialista ali que vai analisar para ver se tal o que é aquele cluster. Igual no exemplo de fotos lá, de agrupamento de fotos do Google, ele agrupou lá um tanto de fotos do Pedro, da Natália lá. E aí cabe ao especialista, vou olhar, isso aqui é a Natália. Aí a gente vai lá e dá um nome para aquele cluster, que foi isso que a gente mostrou na última aula, né? Deu certo aí? Conseguiram ver como usar o ECA aí para a gente trabalhar um arquivo externo? Agora a gente vai lá no Colab e fazer a mesma coisa. A gente vai ver como carregar um arquivo. Então pode abrir o Colab e já subir esse arquivo zou.csv nele. Então, pode abrir o Colab. New Notebook, novo notebook. E aí, a gente vou dar um nome para ele aqui, ó. Vou dar Cluster Zou Aula SI. Aí você pode dar o nome que você quiser aqui, e aí a gente tem que importar o arquivo. Então tem que vir aqui, esperar ele conectar aqui e puxar o arquivo para cá. Na hora que der certo, vocês abriram o Colab e já puxar o arquivo, vocês me falam, para a gente continuar. Então eu vou vir aqui, pegar o meu arquivo Zou, e deu uma mensagem falando que vai ser apagado depois, beleza. E o meu arquivo já está ali. Na hora que vocês fizerem isso aí também, vocês me dão ok. E aí depois carregou, você pode fechar. Aí a primeira coisa é a gente usar o Pandas para poder abrir esse arquivo, né? E aí a gente vai fazer aquele padrão lá. Import pandas ASPD. As aqui é um L só, né? É só um apelido. Então, import pandas ASPD. E aí eu vou fazer com que uma variável que eu estou criando dados vai receber o pd.readcsv. E aí eu vou passar o nome do meu arquivo, né? Zou.csv.
E aí, se deu certo, na hora que eu der o dados.read aqui, ó, head, né? Read aqui, head aqui. Dados.head, eu vou ver o cabeçalho, os 5 primeiros registros. Se der um Ctrl Enter aí, ele tem que mostrar. E aí a gente vai ver que tem aqui tem o animal name, que ele está aqui. A gente vai remover ele, porque ele não faz sentido, né? Tem todos os nossos atributos e tem o class type, que ele está no final. Então, o class type também, para agrupar, a gente vai remover, que eu não vou deixar esse exemplo. Ah, mas como que eu vou ver se ele está agrupando certo ou não? A gente vai guardar esse class type, um y, por exemplo, uma variável y, e a gente vai testar o quanto ele agrupou correto. Beleza? Aí, Shift Enter para pular para a linha de baixo. E aí a gente vai definir o que a gente quer remover, né? Então, a gente vai criar uma variável remover aqui, que vai ser um vetor, e a gente vai definir. Ah, eu quero remover o animal name, e eu quero remover também o class type. Mas por que você vai remover o class type? Porque eu vou falar para o algoritmo agrupar. Eu tenho que tirar o ente de classe para ele agrupar, para ele não saber o que é. Ele vai agrupar baseado em todas as características, mas eu não vou dar uma classe para ele. E aí, depois, esse ente de classe aqui eu vou comparar. O ECA, a gente não tirou lá, porque ele faz isso automático. Agora aqui não, a gente tem que fazer na mão. Então, vou tirar o class type também. Ah, mas você só criar uma variável? É porque fica mais fácil criar uma variável, que é um vetor passando todos os atributos que eu quero remover, e depois eu só monto remover ele. Então, vou fazer com que o meu X, que vai ser as minhas features, né, todos os meus dados de treino, o que ele vai ser? Ele vai ser o meu dataset, que é os meus dados, né? Meus dados recebeu a leitura do arquivo CSV. Então, ele vai ser tudo que tem nos dados, ponto drop, ou seja, eu vou apagar. O que eu vou apagar? Vou apagar tudo que eu coloquei no remover, tá vendo? Acho que fica mais fácil que colocar aqui. E quando eu vou remover, eu tenho que falar se eu vou remover no eixo 0 ou no eixo 1, no caso aqui é no eixo 1. Eixo 1 é que eu vou passar coluna, eixo 0 é que eu vou passar a linha. Então, se no remover, por exemplo, eu tivesse passado um array aqui, que eu quero remover os registros, sei lá, 1 e 4. Aí no remover eu ia passar 1,4 e no eixo aqui eu ia passar 0, que eu ia remover a linha 1 e a linha 4. Agora, no caso que eu quero remover coluna, eu passei o nome das colunas e eixo 1. Isso é essencial quando eu vou dar o drop. E aí, se você pedir para ver o X aí, ó, o que você vai ver que é o X? O X é a mesma coisa dos dados, porque o X recebeu os dados, né? Só que eu removi. Não tem o nome. E se eu olhar aqui no final, não tem o class type. Shift Enter para pular para a linha de baixo. Vou colar esse aqui. Beleza aí? Tá dando para acompanhar? Beleza, então a gente já tem. Ah, a gente vai precisar fazer split de dados aqui para parte para treino e parte para teste? Não, porque na verdade eu já estou passando tudo, eu vou passar tudo para ele, e aí ele vai pegar, ele vai agrupar da melhor maneira possível, e eu vou pegar o meu classificador, que é o class type, eu vou salvar o class type aqui no Y. Nem precisa, vou chamar de real. Quer ver? Não, eu vou chamar de Y mesmo. Então, o Y vai ser os meus dados, o class type. Então, se eu pedir para ver o Y aqui, ó, Ctrl Enter, ó, o Y é tudo que está aqui, ó. Só que ele criou em formato de tabela. Se eu quiser ver só os valores, é só colocar ponto values aqui, ó. Ponto values. E aí, ó, e aí ele vira um array, tá vendo? Se eu coloco values, eu vou pegar só os valores. Ele retorna um array para a gente, um vetor. Se eu não colocar o values, ele retorna um dataset, uma tabela mesmo. E aí depende. Para mim comparar, eu vou comparar com o array, que fica melhor. Ou se eu quiser chamar aqui de real, de labels, ou de Y, que a gente está chamando o nosso label sempre de Y, né? Vou aqui para a linha de baixo agora. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou mandar ele agrupar tudo que está no X, em clusters, e aí eu vou ver os agrupamentos dele e vou comparar com Y. Logicamente, o nome não vai ser igual,
Ele vai criar cluster, 0, 1, 2, 3, etc. Só que a gente vai ver, ó, tudo que está no cluster 0, ele tem que bater lá com o que é o real, por exemplo, o que é sei lá, o que é mamífero, por exemplo. Então, a gente não precisa, nesse caso, fazer essa separação. E aí, a gente vai importar lá do scikit-learn, sklearn, import cluster. Então, a gente vai importar os nossos algoritmos de clusterização aqui. E a gente faz aquele processo de treinar normal, né? CLF, que é o nosso classificador. Ah, você vai continuar chamando CLF? É que a gente usou um padrão, né? E aí a gente vai usar o algoritmo cluster.caminhos. Caminhos, deixa eu ver se ele acha aqui. Caminhos, maiúsculo. Caminhos. Não está aparecendo caminhos. Cluster.caminhos. Tá, o importante é que a gente tem que passar o número de cluster. N cluster. Pronto, import cluster, tá certo. E a gente vai passar o número de cluster, que é o N clusters. Ah, tá, não esqueci do S. No caso aqui, a gente vai ter 7 clusters. Deixa eu só ver se aqui tá certo. Quem está completando o nome, a gente fica meio inseguro. Não, tá certo sim. Vou decodar aqui. Então, a gente está lá do scikit-learn, a gente está importando a classe de clusters, e dentro da classe de cluster eu vou utilizar o algoritmo, o caminhos. Então, o caminhos aqui eu estou passando a quantidade de cluster. É a mesma coisa que a gente fez lá no ECA, que a gente clicou lá e setou. Por que 7? Porque o meu problema tem 7 clusters aqui. E se eu não soubesse quantos são? Aí aqui dá para a gente visualizar um tanto de métrica diferente. Aí a gente vai testando, né? A gente poderia criar uma função e pedia para ele criar com cluster com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9, com 10. E calculava algumas métricas matemáticas. Então, tem alguns coeficientes aqui que a gente consegue calcular e a gente olha lá, com 2, quanto que deu? Com 3, quanto que deu? Com 4, quanto que deu? E a gente vai olhando com qual quantidade de cluster que as métricas ficam melhores. E aí, quando tem essa melhor métrica, é o que a gente vai utilizar. Isso no Caminhos. Alguns outros algoritmos já fazem essa análise de métrica de forma automática. Ele vai testando vários e te dá a saída. Se você sabe a quantidade de clusters com o algoritmo, você sempre vai informar. Porque, eu estou classificando 3 tipos de... Eu tenho clientes lá e eu quero classificar esses clientes entre os que compram muito, que compram pouco e os que são moderados, por exemplo. Então, eu já sei a quantidade de classes, então, de clusters, de grupos. Então, você informa isso, você vai facilitar a vida. Porque o algoritmo ele vai basear em testes matemáticos, que isso, logicamente, não pode não refletir o real. Então, aqui a gente vai colocar a nossa quantidade de clusters e para a gente poder treinar é igual. CLF é igual a CLF ponto fit. E aqui, no caso, como é cluster, eu vou passar só os meus dados, que é o meu X, né? Quando eu passar os meus dados, ele já vai fazer os clusters. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ver os clusters que ele gerou. Então, o resultado dos clusters é isso. A gente vai chamar de clusters aqui. O resultado dos clusters, vamos deixar clusters mesmo no resumo. Ele vai estar aqui dentro do CLF. Então, aqui dentro depois que ele treinou, que o CLF recebeu o resultado do treinamento, né, a gente vai receber o CLF.labels. Ele está ruim de completar hoje para mim. CLF.labels. E tem esse underline aqui na frente. Aqui. Isso aqui é importante. Então, aqui eu vou conseguir ver quais as associações de clusters, ou seja, resultado dos clusters. A gente consegue ver aqui. Deixa eu mandar ver ele aqui. Vamos ver se ele vai dar certo. Aqui, ó. É isso aqui que ele vai retornar para a gente, ó. De todos os registros, ele vai falar, ó, que o primeiro é do cluster 2, o segundo é do cluster 6, o outro... Então, eu tenho aqui que o que está na posição 0, que está na posição 1, 2, e na posição 3 e 4, ó, essa galera, esses registros aqui, ó, estão no mesmo cluster. E aqui eu consigo ver. Mas como que eu vou conseguir enxergar isso? Se eu pedir para ver o cluster aqui, e eu pedir para ver o Y, que é o meu real, a gente vai ver dois... não, está mostrando só o Y aqui. Deixa eu dar um print aqui. Print. Vou pedir para ver os clusters.
E depois vou dar um print. O print são os meus labels reais, né? Real, 2 pontos, vírgula, Y. Gerados, esses aqui são os nossos clusters gerados. Vamos ver esse aqui. Agora sim, ó. Mas você deu enter, o gerado mudou. É porque ele roda de novo, a associação muda. Mas o que importa é ele manter o padrão, ó. Tá vendo que os dois primeiros registros gerados, ele estão no 1. Aqui também, ele está no mesmo. Aqui coincidiu de ser 1, mas não precisava ser 1, ó. Tá vendo que o próximo aqui é o 3, aqui é o 4. Então, quer dizer, o que ele gerou que está no cluster 3, ele faz parte da classe 4 aqui. Então, se eu olhar aqui, ó, se eu tiver outro 3, ele tem que ser equivalente ao 4. Aqui tá 1, 1, 1, 1. Beleza, aí depois eu tenho aqui, ó. 1, 1, 1. 1, 1, beleza. Depois ele acha 3, 3. E aqui ele acha 4, 4. Beleza. Se aqui ele achou 3 e aqui ele colocou no cluster 4, aqui ele achou o label 3 e aqui ele colocou. Aqui é o... Ele colocou no cluster 3 e aqui o real é o 4. Aqui está o dobro exato dos resultados dos seus gerados. Pedrão, vamos só dar uma repassada aqui, às vezes é algum ponto... A gente não fez muita coisa, né? A gente importou até aqui, beleza. Depois a gente removeu, dá uma olhada aqui no X, aqui, ver se não tem nada. E depois a gente fez aqui a nossa geração dos dados. Tá igual o quê? Tá igual ao meu ou tá igual ao teu que tá errado? Beleza, deu certo então? Então tá jóia. Aí eu colei aqui. E aí a gente consegue ir olhando dessa maneira. Logicamente, os dados não precisam bater. Na hora que você gerar, o identificador do cluster vai mudar. Mas repare aqui, ó, o último registro aqui, ó, ele gerou no cluster 0. E aqui o real, ele está no 2 aqui. Sei lá, eu não lembro o que é o 2 aqui. Então, tudo que for 0, teria que bater com 2 aqui, ó. Então, se a gente pegar outro registro, eu acho que não tem muito 2 aqui, né? Olha lá, tem um registro que está o 2 aqui. Olha lá, ó, e aqui está o 0. Então, a gente consegue ver que ele conseguiu clusterizar. Nossa, mas eu vou ter que ficar olhando esse negócio aqui, comparando um por um? Não, né? Aí a gente consegue ver algumas métricas do quanto ele conseguiu. Então, a gente consegue ver aqui o Completeness Score. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui também. Vou deixar aqui os gerados. Métricas completas. Eu vou colocar o resultado do cluster aqui, que é o cluster result, né? Que é o meu clusters. E o meu real é o Y. Então, aqui, ó. O primeiro parâmetro são os clusters gerados e o segundo são os labels reais. Vou rodar aqui. E aí a gente consegue ver qual que é o percentual. Aqui, ó, a gente viu que lá no ECA, lá, ele deu um erro lá de 21 registros, aqui ele conseguiu um pouco melhor. Matheus, manda Oi. essas duas últimas linhas aqui no chat, por favor. Deixa eu mandar ela aqui. É a parte aí do Completeness Score from Scikit-Learn Metrics. Dá uma olhada aí. Eu acabei de mandar ela. Chegou aqui. Beleza. Então, aqui a gente consegue ver o quanto ele conseguiu acertar. Então, essa é uma das métricas que a gente tem para poder avaliar. Isso quando eu tenho os labels. Se eu não tiver o label, eu não sei, eu peguei uma quantidade de dados. E aí se torna mais complexo um pouco, porque a gente tem que avaliar pelo menos 3 métricas diferentes e ficar tentando quantidades de clusters diferentes para poder ver qual agrupamento que dá melhor. Eu quero fazer o meu trabalho com cluster. Então, cada dupla vai ter que fazer o trabalhinho aí. Eu quero fazer com cluster. Você pode pegar qualquer problema de classificação. Então, eu tenho classes diferentes. Eu tenho classes de carro, eu tenho classes de vendas, eu tenho... Não é quantidade, né? Eu tenho classe. Qualquer problema de agrupamento que você já tem a tua classe, você vai lá e remove a classe, igual a gente fez.
e faz o cluster e vai mostrar o quanto ele consegue agrupar. E aí você mostra o score dele, o quanto ele conseguiu. Então, o cluster aqui é o que ele gerou e o Y é o meu real. E aí ele vai mostrar aqui o quanto ele conseguiu fazer isso. Quanto ele conseguiu fazer esse agrupamento. Logicamente, na hora de você rodar, pode dar uma diferença, porque ele é um algoritmo estatístico aí. Então, você vai rodar e ele vai fazer isso de forma dinâmica. Os valores, na hora que ele pega dos clusters para poder ir fazendo a clusterização, o inicial é aleatório. Só que ele vai rodando até a centroide, ou seja, o valor médio dos valores do cluster pararem de alterar. Então, e logicamente, sempre é importante explorar também os parâmetros que a gente pode utilizar. Então, o que é interessante? Você vir aqui no Scikit-Learn, na página do Scikit, esse cara, Learn, e dar uma lida aqui sobre o algoritmo do caminhos. Então, sempre que você vai trabalhar, eu tenho num cluster, o default dele é 8. Então, se eu não falar nada, ele vai gerar 8 clusters. E aí tem alguns valores aqui, int, a número de vezes que o caminhos vai iniciar com diferentes seeds, com sementes diferentes. Como que vai computar as distâncias, o padrão que é caminho euclidiano. E aí tem alguns parâmetros que a gente pode mexer aqui. Aqui a saída, o labels, é o array com as saídas aqui que a gente tem. Aqui o cluster center são as centroides que a gente vai ter. Aqui a quantidade de interações que ele teve que fazer para poder rodar. Então é bem interessante, logicamente. Qualquer algoritmo que você vai trabalhar para poder resolver um problema, estudar um pouco sobre ele, entender melhor quais são os parâmetros. Você não precisa, logicamente, se matar para poder entender o modelo matemático que está por trás, que muitas vezes é complexo. Mas você precisa ter uma visão geral de como ele funciona, quais parâmetros influenciam o seu desempenho. E lógico, se é o teu objeto de estudo profundo ali, aí sim você vai tentar entender o máximo do modelo matemático que está por trás. Conseguiram aí? Um ponto importante aqui, só falando sobre finalização da disciplina. Tá. Do trabalho, isso que eu vou falar agora, Pedrão. Tá aqui, Aqui, Eu tô aí agora, a gente já está no final da aula. Aqui, a gente tem a semana 9. Opa, cadê? Trabalho Machine Learning, entrega dia 15/7. E aqui você tem que postar o tema do teu trabalho. O que você tem que postar no tema do teu trabalho aqui, Algoritmo de classificação com dataset de animais. Beleza, a Natália já falou dela. E aqui você tem que falar qual que é o tema, até eu vou editar aqui, E aqui você tem, primeiro, escolher entre classificação, regressão ou cluster. 2, apresentar o dataset. É só falar qual que é para não ficar repetido, beleza? Então, cada dupla aqui vai ter que falar. Qual que é? É igual a Natália fez aqui. Vai trabalhar com classificação com dataset de animais. Joia. E aí é para você fazer no ECA e no Python. Não consegui fazer no Python. Beleza, mostra só no ECA. Não consegui fazer no ECA. Mostra só no Python. Mas a ideia é que você tente fazer nos dois, para poder mostrar nos dois. Em relação à definição do trabalho, está aqui, Pedro. Trabalho Machine Learning. Está aqui, Você vai ter que fazer essa pesquisa aqui que eu estou falando aqui, é sobre o teu tema. Você vai falar sobre classificação? Classificação é isso. Vou usar esse algoritmo para resolver esse problema. Então, esse PDF que você vai mandar aqui, que é no máximo 2 páginas, é para você falar isso. Qual que é o teu problema? É de classificação, regressão ou cluster. Explica o que ele é, um parágrafo. Qual algoritmo que você vai usar? Um parágrafo. Qual o problema que você vai resolver? Mais um parágrafo ali. Então, assim, uma ou 2 páginas, no máximo 2 páginas. É só para você poder explicar o teu problema. E aí, depois, vocês vão implementar isso. Aí você vai implementar no ECA e Python, preferência, e vão gravar videoaula explicando. Aqui estão alguns algoritmos que você pode utilizar. Você tem que explicar a lógica do algoritmo, a lógica que está por trás de maneira geral. Você vai treinar o modelo e você vai enviar o arquivo que você resultou do processamento aí. Se você processou no ECA lá, você pode mostrar a saída. Se você fez em Python, você salva o arquivo e manda. E a apresentação disso vai ser por videoaula. Então, vocês vão gravar a videoaula igual que a gente faz aqui juntos,
Ó, o meu problema é esse, você vai explicar e fazer ele funcionar. E aí vocês vão mandar a videoaula. A videoaula é para ser coisa rápida, no máximo uns 10 minutos. E aqui tem alguns datasets, não limitados a esse. Então, tem Pokémon, de votos do Congresso, de classificação de animal, que esse que a gente fez, de cartão de crédito, de avaliação de carro, e aí você pode trabalhar. Se eu tenho as minhas features e eu tenho o meu classificador, ele é discreto, ou seja, é verdadeiro ou falso, detecção de spam, detecção de alguma doença, esses aí são legais. Se isso é classificação. Se você quer predizer o preço de alguma coisa, de casa, de carro, de qualquer coisa, fazer a predição de desempenho de computador, tem um dataset de CPUs, eu não coloquei ela aqui, mas tem um de CPU que é bem legal, que pega características do computador e fala qual que é o bitmark dele, o índice de desempenho, aí você consegue prever, então é numérico, é contínuo, é regressão, ou clusterização. Qualquer problema de classificação que você tira o label, você consegue clusterizar e comparar ele. Entendido aí? Matheus, esse de animais aí que tá como sugestão que a gente tinha escolhido, é o mesmo que a gente usou na aula hoje? Isso, é o mesmo. Só que você vai usar para classificação, a gente usou para clusterização. Você pode usar ele sem problema nenhum. Aí eu já lancei lá no Swap as notas lá da primeira parte, que é o trabalho de Arduino e as outras atividades que a gente fez até o momento. Que a gente teve algumas atividades, que teve gente que não fez, né? Então, aqui teve o relatório, teve essa atividade, essa outra atividade, essa outra atividade, essa outra atividade. O que falta? O quiz a gente vai fazer mais um ainda. Então, semana que vem a gente vai começar a trabalhar com redes neurais e a gente vai utilizar esse resto, essas 2 semanas adiante aí com redes neurais. Um ponto importante que eu vou mandar o link para vocês essa semana, para vocês assistirem uma aula de redes neurais, que eu já dei ela na licenciatura, que ela trata da parte conceitual. Então, vocês podem até passar um pouquinho mais rápido, se quiser, mas só para poder fomentar a parte conceitual, para a gente gastar o nosso tempo juntos para fazer a prática, beleza? Porque a gente vai ter 2 semanas. E a gente vai fazer mais um quiz. Então, a gente vai ter a nota de quiz, esse mais um de redes neurais. A gente vai ter esse trabalho que vocês vão entregar de Machine Learning, e a gente vai ter uma atividade que vai ser um trabalhozinho que é bem legal, que é um trabalho de redes neurais. Mas esse aqui a gente vai fazer ele juntos. A gente vai fazer junto, possivelmente na semana que vem na outra, e vocês só vão ter que customizar ele, porque como vai ser uma paginazinha que vai usar o TensorFlow para poder reconhecer imagens, e a imagem vai ser sua exclusiva. Então você vai pegar a tua imagem, então por exemplo, o Everton vai treinar para poder reconhecer flor, a Natália vai treinar para poder reconhecer tipo de cachorro. E aí cada um pode treinar para um problema diferente. E aí cada um vai ter a tua parte. Qual que é a diferença? Espera aí, deixa eu pegar aqui. Classificação e regressão. A classificação, tanto classificação quanto regressão, é aprendizagem supervisionada. Na classificação, o teu label ali, a tua saída, ele é um valor discreto. Ou seja, verdadeiro, falso, que tipo de flor que é? É Ericetose versicolor virgínica? Que tipo, qual classe de animal que é esse? Ah, é mamífero, é ave, é peixe, entendeu? Isso é classificação. Regressão é quando eu tenho minhas features e a minha saída é um dado contínuo, é um número. Qual que é o desempenho do computador, o bitmark dele lá, que ele dá, sei lá, de 0 a 1000, baseado nesses atributos. Então pode ser qualquer valor de 0 a 1000. Qual que é o valor da casa baseado nos atributos da casa? É um valor contínuo. Qual que é o valor do carro baseado nos atributos do carro? Então, a saída é um valor contínuo. Regressão. A saída é um valor discreto. Classificação. Deu para entender? Beleza. Então, dessa maneira, está dividido. Então, já lancei esses 2 pontos lá no Swap. Já lancei esse 1,5 aqui lá no Swap também do Arduino. Vocês fazendo trabalho de Machine Learning de 1,5 eu já lanço. O quiz a gente já fez um, vai fazer mais um. Os 2 vão valer 4. Ah, mas e se eu não conseguir bem algum? Aí eu junto tudo e aplico só o quiz de novo. Então, ao invés de a gente fazer prova final. Se alguém perder ponto, não conseguir média só por causa do quiz, aí eu não vou fazer uma prova final para perder tudo que vocês fizeram.
E aí a gente faz, eu junto os 2 quiz com o conteúdo e reaplico só o quiz de novo, valendo 4 pontos para quem precisar. A ideia é não ter prova final de tudo, para dar uma prova final valendo 10. E aí, se mesmo assim eu reaplicando o quiz e não conseguir, aí sim eu faço uma prova final. Entendido? Alguma dúvida?